mas meu nome é Lara Holanda, eu sou da UDC, eu vou ser a tia desse debate, e eu vou ser acompanhada por dois wings, que são Guilherme Oliveira do Senatus, ou do Octógono, perdão, não sei qual é a Os SD, dois, eu faço os, parte dos dois. tranquilo, dos dois, e o Iago Lopes da SD da UFC. Pelo governo, a gente vai ter Cecília Antunes e Vitória Amaral. Na primeira posição, Gustavo Silvani e Luísa. Segundo governo, Luana de Paula e Bianca Raduens. Em segunda posição, Arthur Aguiar e Bernardo. E a moção é a seguinte: esta casa acredita que o sucesso profissional precoce faz mais mal do que bem ao indivíduo. Alguns dos meus wings podem contar o tempo no chat. Caso não, a galera conta sozinha. Eu conto. Ok, obrigada. Então, dito isso, espero que a gente tenha um bom debate. O primeiro-ministro está reconhecido por até 7 minutos e 15 segundos. Todo mundo me escutando e me vendo? Sim. Sim. Tá. Obrigada, Laura. Vou botar o cronômetro, tá bom, pessoal? Peraí que eu não tô vendo o chat. Gente, meu nome é Cecília Antunes, eu sou da UFRJ, esse debate vai ficar gravado para depois, então acho que é bom a gente se apresentar. Muito feliz de estar aqui. O Rio é um campeonato muito importante para mim, foi o primeiro campeonato que eu ganhei, espero que esteja sendo uma boa experiência para a Vitória, ela é um amor, estou muito feliz pela nossa dupla, uma honra estar debatendo essa moção aqui com vocês, principalmente com uma pessoa que me treinou, o Arthur Aguiar, que está em segunda posição. Muito obrigada. Eu começo em alguns instantes. Eu começo em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, essa moção parece, mas ela não é uma moção de narrativa. A gente não está discutindo sobre a capacidade de você acreditar precocemente que você deve percorrer o sucesso, querer sucesso. É sobre você ter e alcançar ele de forma jovem e prematura, de forma fática e factual. As primeiras perguntas que a gente olha nessa moção, em questão de meta-análise e meta-debate, é que o que é sucesso profissional e o que é, de fato, conquistar ele de forma precoce. Sucesso profissional não é só ter dinheiro, ou ter dinheiro, não é ganhar uma herança, não é passar num concurso de ensino médio, não é você ganhar relevância daquilo que você pretende, não é você ganhar pequena relevância dentro dos seus microgrupos, ou ser mais ou menos bem-sucedido nas próprias expectativas que se coloca. Não, é você conseguir ganhar de forma precoce e prematura, quer dizer, de forma abstrata, né, sucesso profissional, dentro daquilo que você pretende fazer por muito tempo. Ter sucesso profissional é você ser bom, relevante, reconhecido e responsável por bastante coisas dentro da meta de próprio sucesso e profissionalidade que você mesmo se coloca. Conquistar ele de forma precoce é conquistar ele novo, bem mais rápido ou bem mais cedo do que o momento esperado, de forma prematura, e aqui nós estamos lidando com duas sutilezas dessa moção. Primeiro, é que nós estamos avaliando uma pessoa que adquire sucesso jovem, e a partir desse momento, ela passa a ter mais responsabilidades factuais do que ela tinha antes, e mais responsabilidades, inclusive de expectativas sobre si mesma e sobre a própria sociedade que ela acredita que ela teria, na idade que ela tem, ou no momento de vida que ela tem. E segundo, é sobre você ter sucesso antes do previsto, e como isso impacta na sua vida a longo prazo, porque o que é ter sucesso antes do previsto, e como isso mexe e altera as condições da sua própria vida do que você coloca sobre sucesso para si mesmo. Mas antes de a gente trabalhar isso, a gente precisa entender que, na verdade, a palavra-chave desse debate é sucesso profissional e como isso impacta na realidade. Todas as pessoas procuram e buscam sucesso como narrativa. Não qualquer sucesso. O sucesso profissional mesmo. Quando a gente coloca toda a dignidade das pessoas no trabalho, ter sucesso profissional é ser digno. É você se provar na realidade e é você alcançar aquilo que é máximo esperado de você de forma repentina, não de forma gradual. É como se o sucesso viesse para você de uma forma mais rápida e mais cedo do que ela vem para os outros. O meu objetivo é provar que isso faz mais mal do que bem para os indivíduos. E esse debate, para mim, ele precisa se limitar na seara psicológica, já blindando os pantalhos e extremismos também. Esse indivíduo que a gente está trabalhando mesa não é um indivíduo pobre, da periferia. Essa moção não é sobre os indivíduos
indivíduos super pobres, os indivíduos super ricos. A gente está falando sobre um indivíduo médio, um incentivo padrão. A gente debate no meio termo, não gerando excludências, tá bom? Por que esse debate precisa ser sobre seara psicológica? Já fazendo algumas blindagens, tá bom? Porque ter sucesso profissional não é só ter dinheiro abstrato e não é ter dinheiro para você passar o verão na Europa e na Itália aos 32 anos. Isso é ter sucesso normal. Ter dinheiro, responsabilidade para fazer muitas coisas de forma nova, precoce, em um índice pouco condizente com a materialidade pragmática do que esperam de você, é o que é ter sucesso profissional de forma precoce. E isso é muito mais importante na impacta psicológica da pessoa, como ela se delimita no mundo, do que necessariamente quando a gente está falando de condições de materialidade. Porque a gente não deve materializar e limitar esse debate a ter dinheiro, liberdade ou felicidade, essas três métricas. A versão mais pobre e menos sofisticada desse debate é, talvez, oposições tentarem limitar o debate e dizer que, na verdade, o sucesso profissional precoce, ele traz a tríade do que o ser humano mais busca na vida, né? Sorte, dinheiro e felicidade. O que, obviamente, ter sucesso precoce faz mais bem para alguém por conta disso. Ela tem ganhos materiais, liberdade para utilizá-los e felicidade por meio disso. Duas blindagens para isso, ok? A primeira é que debates são feitos em comparativas. Não ter dinheiro ou ter comparativamente menos dinheiro aos 21 anos do que você teria a 35 não gera um prejuízo pragmático a ponto de fazer mais bem do que mal, tão forte assim. Liberdade, felicidade, ganhos materiais pragmáticos fazem bem para o indivíduo e é mais difícil pesar ali impactos psicológicos, e é por isso que, na verdade, esse debate se limita a impactos psicológicos. Na verdade, o melhor caso de oposições é dizer que essa pessoa teria média pressão e médio dinheiro, então a gente não está comparando tantas grandes mudanças de condições de vida assim, porque se alcança, mas condições de vida real e realmente melhores de materialidade que podem melhorar as condições de vida de pessoas e gastar e fazer com que ela tenha mais agência sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria perspectiva. O que eu quero dizer para isso é que, na verdade, atingir sucesso profissional antes mesmo do esperado redefine as expectativas que você tem sobre si mesmo e faz com que você supere suas métricas de curto a longo prazo a ponto de redefinir sobre toda a sua vida. Ter sucesso não é ser herdeiro, é ser, na verdade, profissionalmente responsável. É ter sucesso profissional cedo não significa liberdade no dia a dia, mas significa mais responsabilidades com o passar por tempo. Não só porque numa idade prematura, jovem ou pelo menos bastante antes do esperado, você alcança um nível de profissionalidade e expectativas sobre o que você tem mesmo que fazer para exercer, mas também sobre o que as próprias pessoas se colocam na vida. Se o sucesso é a linha de final, se o sucesso é a linha de chegada para todo mundo, se você alcança ele antes de você primeiro perde o propósito sobre o que você passa bastante tempo para recorrer. Isso é bem mais importante do que as condições materiais de vida que você melhora. Agora você chegou na linha de chegada e você precisa trazer uma linha de chegada maior ainda do que você quer. Isso não é sobre só o que as pessoas acreditam, mas é sobre o que você mesmo acredita sobre si mesmo, e isso afeta e impacta o bem-estar de um indivíduo, porque quando você chega lá, você precisa ser melhor, você precisa chegar mais longe e você precisa chegar mais rápido. Isso coloca muitas certezas, muitas inseguranças, muitas formas e sofismas como você próprio se enxerga, mas também sobre como as próprias pessoas se enxergam, porque agora você tem um nível de sucesso profissional e de responsabilidade material que é muito maior do que seria exigido de você antes disso. Pode falar, Arthur. Você falou da perda de propósito. A pessoa ela alcança o sucesso profissional cedo, mas tem várias outras áreas da vida que ela ainda não tem tanto sucesso. Não faria ela se dedicar mais a amigos, relacionamentos, etc? Esse é o problema, Arthur. Quando a perda de propósito, ela não está só atrelada porque você alcança antes, mas é porque as próprias métricas e condições sociais da própria realidade obrigam a pessoa a, não, meu Deus, agora eu virei promotor público aos 21 anos, então agora eu sou rico e agora eu não preciso fazer mais nada. Mas não, as pessoas precisam ir mais longe, ir melhor, porque atingir sucesso cedo só faz com que você coloque expectativas maiores sobre si mesmo para associar um sucesso maior ainda aos 35, quando você estaria alcançando o sucesso aos 21. A gente pode ver isso materializando um pouco o que é o nosso caso quando a gente fala das pessoas que de repente ficam ricas pela internet, por influencers. Toda a vida dela ela passa a ser redefinida por essas métricas, porque ainda que felicidade, amizade, apreço sejam coisas bastante importantes, só são coisas valorizadas para você quando o esforço pela condição que você conquista coisas é valorizado. Quando o sucesso é muito rápido, você não tem muito esforço para colocar e você não sabe o quanto custa caro e o quanto você tem que abdicar da sua família, dos seus amigos, dos seus sopesamentos, da sua própria psique, da sua saúde, das suas saídas para ter. Você alcançou rápido. E agora você coloca você numa posição de protagonista sobre o que as outras pessoas são do mundo. E ainda que sugere condições materiais factuais, isso faz com que você seja uma pessoa que abdique de muito mais, porque as pessoas esperam muito mais sobre você, mas mais do que isso, você espera muito mais sobre si mesmo. Ser
sucesso profissionalmente não é ser herdeiro, é ser profissionalmente responsável. E ser profissionalmente responsável não é um cenário cinza, não é um cenário de meio termo. Você não é um cara normal que conseguiu passar num concurso público. Você é uma pessoa que conseguiu muito mais do que é esperado para você. Isso faz com que você perca a sua própria realidade do que você é, do que você pode conquistar e do que são importantes para suas próprias prioridades. Dito isso, muito orgulho em propor. Líder de oposição. Oi, gente, boa tarde. Vou usar o meu minutinho. Ok, você consegue me ouvir e me ver? Ah, pera, a Sim. câmera tá aberta. Tá, ok, vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Sim, Eu vou sim. só colocar o cronômetro e começo o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, deve ser esclarecido para esse debate que sucesso profissional, como o primeiro governo tentou fazer parecer, não é o topo. É simplesmente uma boa posição. E embora a Cecília ache que não, você passar em um concurso aos 25 é algo incrível. E você ainda continua tendo muitas coisas a conquistar. É só sucesso profissional precoce e não topo, o fim da linha ou a linha de chegada. Bom, tendo isso em vista, vamos lá. Quando você é mais jovem, você tem mais energia para produzir. É simples. Eu sou jovem, eu tenho mais possibilidade de passar a noite em claro, eu tenho mais possibilidade de dialogar com as pessoas da minha empresa, eu tenho mais possibilidade de ficar cansado. Eu tenho energia. Isso é intrínseco ao jovem. E você aproveita essa energia que é intrínseca a você para produzir, quando você e no nosso mundo ela é muito mais bem aproveitada, porque quando você começa a carreira por baixo, sem sucesso profissional precoce, ou você tem que construir toda uma carreira do zero, ou você deu alguma sorte. De alguma maneira, o indivíduo ao qual a gente está se referindo, ele adquiriu esse sucesso. Esse sucesso ele não foi uma questão extremamente progressiva, tipo, ele saiu da faculdade aos 25, trabalhou pra caralho, teve uma vida exaustiva, e isso é extremamente ruim, porque é fato, a gente sai da faculdade aos 25, minimamente o nosso maior sucesso profissional vai ser aos 35, esse jovem não, ele conseguiu alcançar o seu sucesso profissional aos 22, 23, até os 25 anos. No nosso mundo, o indivíduo, ele tem independência financeira cedo, e ainda que governos tentem dizer que isso não é relevante e bom, isso é bom porque, sim, no mundo capitalista, ter dinheiro é bom. E eu estou falando aqui do jovem médio. Isso é a principal questão dos dias atuais e uma preocupação financeira exacerbada, ela tem impactos intuitivos e diretos na saúde mental do indivíduo. Vou caracterizar melhor. Mesa, aos 22, eu quero viver, sair à noite, viajar, namorar. E sim, tudo isso requer dinheiro para qualquer jovem médio, ainda que ele venha de uma família relativamente boa. Se eu quero sair à noite, eu vou gastar muito dinheiro. Se eu quero namorar, eu tenho que jantar com meu namorado, e se eu for homem, então é pior ainda, porque isso significa que no Twitter você vai ter que ler a discussão sobre pagar a conta e vai ter que ter pagado a conta, mas beleza. Sim, dinheiro é relevante para qualquer jovem médio, porque ou eu dependo dos meus pais, ou eu faço um estágio aos 22, se eu não alcancei esse sucesso precoce, para ganhar no máximo um salário mínimo. A minha preocupação é sim a conta do cartão do final do mês e o lazer básico que eu não consigo adquirir. No mundo em que a gente está, os jovens valorizam ser cada vez mais produtivos. E toda essa produtividade custa sim um dinheiro que só no nosso mundo, com sucesso profissional precoce, esse jovem ele consegue ter. Mesa, perceba, a gente abre o Instagram e vê a vida dos jovens, que é sobre academia, corrida, vida fitness, é sobre se vestir bem, e tudo isso custa dinheiro. E embora a Cecília acho que não, porque deve ser rica, isso deve ser sim considerado relevante para esse debate, porque isso tem impactos mentais direto na vida do indivíduo. Mesa, se eu não tenho que me preocupar minimamente com dinheiro, ainda que eu tenha muita responsabilidade para lidar com o meu trabalho, eu já tenho um ganho aqui per si, e eu tenho um impacto mental diretamente.
insegurança financeira é viver com a vida e o dinheiro contado por pelo menos 5, 6 ou 7 anos até que eu adquira aquele sucesso profissional. E tudo isso ocorre que você e tudo que ocorre nesse meio do caminho. Você pode, quando eu tenho um sucesso profissional, eu me livro dessa preocupação básica, eu me livro desse ônus e eu tenho uma disponibilidade muito maior para ver meus amigos, estar com minha família, viver bem e ainda posso sim almejar e alcançar outras coisas muito melhores. Antes de continuar, algum point? Eu 3. tenho. Deputada, quais são as classes das pessoas que geralmente alcançam esse sucesso precoce? Cecília, você disse primeiro que questão financeira nem era relevante para esse debate, mas então para você o dinheiro não importava e não faria diferença, como eu já falei no meu discurso. A independência financeira é relevante. A classe das pessoas que vão alcançar isso talvez não seja tão relevante, porque, como você disse, a gente está partindo do jovem médio. Eu não estou falando do jovem super rico, nem do jovem super pobre. Qualquer jovem médio, ou ele depende dos pais, ou aos 22, 23, ele vai fazer uma faculdade e um estágio. E nesse estágio, ele vai sim ganhar R$ 1.500, e sim, a preocupação dele vai ser o dinheiro, mesmo que não seja para sustentar uma casa, porque eu, de novo, não estou falando do jovem periférico e fudido, nem tô falando do jovem super rico e com muito dinheiro. Eu tô falando do jovem que quer sair à noite, ir pra academia, comer bem e ter uma vida fitness minimamente relevante. E ok, lidando com ônus de governo, que eu posso chegar no poder e ser menos experiente, você pode até chegar lá e se fuder mentalmente, mas você tem maneiras de lidar com isso, porque, paz, minha mesa, eu tenho dinheiro para pagar terapia, plano de saúde, viagens, e é muito melhor que eu esteja meio mal mentalmente, porque eu tenho muita responsabilidade, do que no Caribe, do que, sei lá, em Salvador, Bahia, chorando porque aos 20 eu não tinha dinheiro para sair à noite. Mesa, em governos eu fico até os 30, 40 estudando para o concurso e fico mal mentalmente, porque o mundo tá me pressionando para isso e eu faço isso sem dinheiro, sem tratamento psicológico. E até quando eu alcanço esse sucesso, eu ainda não estou bem mentalmente para lidar com isso. Então essas questões mentais negativas, elas existem nos dois mundos. Se eu alcanço o sucesso, eu sim tenho muita responsabilidade, tenho muita pressão, mas é muito melhor porque eu vou ter minimamente dinheiro e contatos para lidar com isso e eu vou mecanizar essa parte dos contatos melhor, mas a parte da situação financeira, independência, eu já caracterizei, então sim, eu posso pagar terapia, plano de saúde, eu posso ter uma vida minimamente boa, eu posso ter lazer, ou eu posso esperar os 30, 40, não alcançar esse sucesso precoce e eu posso estar mal mentalmente porque eu passei anos me fudendo e ralando de maneira exaustiva para alcançar algo. Minha mente já está muito ferrada e quando chegar lá no poder, eu ainda passei esses anos com a mente muito mal porque eu nem tive dinheiro para minimamente pagar um tratamento psicológico para mim. E ainda, eu tenho uma possibilidade no meu mundo de ser ainda mais bem sucedido. Eu consigo ter cedo uma rede de contatos que me permite melhorar. Então, mesa, eu não vou chegar lá e já tô no topo e aqui a linha, aqui é o máximo que eu posso conseguir. Aos 30, 40, se eu chego, além de estar cansado, ferrado mentalmente, eu vou querer correr atrás de tempo perdido, viajar, tô cansado, não quero mais alcançar nada e eu não tenho rede de contatos, eu ainda vou ter que ter essa rede de contatos e recuperar de novo aquela energia para conseguir alcançar algo melhor. No meu mundo, eu já alcancei esse algo melhor, eu tenho essa rede de contatos porque eu tô lá, jovem, eu consigo dialogar com novas pessoas, eu tenho uma pressão, sim, porque eu vou estar agora mais relevante, tendo que lidar com algo novo, mas essa pressão ela vai ser possível de lidar porque eu consigo adquirir minimamente tratamento psicológico. Eu posso alcançar coisas melhores, eu posso ser bem mais sucedido. E sim, dizer que isso é só uma pressão do mundo e que eu não quero lidar com, e que eu não preciso lidar com isso, eu também posso ver minha família, meus amigos, algo que quando você está estudando, se ferrando todo, você não consegue fazer. Por isso eu tenho muito, muito orgulho em meu povo. Adjunto de governo. Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem certinho? Eu imagino que sim, né? Sim. Ok, perfeito. É... Peraí, se eu for beber uma. O cronômetro. Peraí, gente, vou colocar o cronômetro rapidinho. Meu Deus, cadê o cronômetro? Achei. Tá bom, gente. Quero fazer alguns agradecimentos rapidinho, vou ser bem breve mesmo. Queria agradecer primeiro a Cecília por ter vindo comigo. Esse campeonato ele é pessoalmente muito importante pra mim. E essa emoção mexeu um pouquinho comigo, sendo bem sincera.
Então, enfim, é um agradecimento mais geral mesmo. Eu vou tentar abrir a câmera porque, enfim, né? Importante, eu acho. Mas, enfim, se travar muito, vocês me falam que eu desligo. Enfim, queria agradecer principalmente o Senato e o Arthur que tá em 2O, ele também me treinou. Então, pra mim é muito especial fazer parte disso, principalmente porque eu tô encontrando meu mentor. Então, enfim. E é o Senato, principalmente. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, isso é uma moção valorativa. É sobre chegar rápido no topo e como que isso fode seu psicológico. Imagina ganhar cedo e como isso te reconfigura por dentro e perpassa tudo que você vai viver até ali. Esse debate não é só sobre qualidade de vida material, senão ela não seria balanceada, e sim que acontece aqui dentro do indivíduo. Precoce é antes do tempo do indivíduo no mundo. Significa que esse indivíduo já está à média dos demais, ele está acima disso, e ele é visto e valorado como algo qualitativamente diferente. Isso penaliza o indivíduo tanto por amarras incentivos externos, como pressão própria, se vê dentro de um objetivo de sucesso, porque cada vez mais você é visto como insuficiente por você mesmo, se você não consegue ir além daquele standard que você colocou para si mesmo, mas também por pressões externas de rendimento, visto porque você é visto como alguém que é além do mero, e por isso você é mais cobrado. Esse é um fardo que oposições precisam muito comprar nesse mundo, e mais ainda, como ser precoce em grande medida nos casos médios, nos conduz a uma tendência maior de menor preparo para lidar com tudo isso. Ter sucesso profissional precoce já está estabelecido na vida do indivíduo muito cedo. Significa que sim, oposições. Isso dita a forma dele continuar no mundo e não necessariamente ser positivo. Na verdade, a maior chance é ao contrário. Isso vai minar outras partes da sua vida necessariamente, porque há necessariamente uma reconfiguração das suas necessidades e demandas nesse mundo e da forma que você se vê no mundo e de como as pessoas te veem, mas principalmente sobre você mesmo. Você vê o standard no qual você chegou. Você está sendo constantemente impulsionado por pressões internas, não só a manter ele, mas continuar e se perpetuar e mais ainda, aumentar ele cada vez mais. Porque você literalmente alcançou o sucesso. Pode ser o topo, pode ser o médio, mas necessariamente é um patamar de relevância muito acima da média, e isso vocês têm que comprar nesse debate, significa que agora isso não tem mais graça para ele. Ele precisa necessariamente continuar e se perpetuar nesse sentido. O sucesso profissional implica em cobranças externas adicionais no mundo e um standard maior a ser mantido em qualquer um dos cenários. Se o indivíduo é precoce nesse sentido, significa necessariamente ele vai adquirir essas cobranças e problemas muito mais cedo do que a média das pessoas. É lidar com os ônus do seu sucesso em qualquer cenário. Porque sucesso profissional é algo que no status quo é muito valorizado. E eu compro isso. E eu ainda compro de como isso pode dar ganhos para o indivíduo. Mas mesmo perceba como isso é não comparativo. Ele ainda pode alcançar sucesso, inclusive talvez sucesso mais sólido e mais saudável, dentro daquilo que você pretende, se ele alcançar depois. Porque alcançar cedo é raro. E a regra é conquistar com o tempo. Isso é o cenário médio. Também é o cenário mais plausível e que faz com que ela possa alcançar em ambos os cenários o mesmo patamar de sucesso, mas em outro momento. E digo mais, provavelmente com menor impacto no agora dele. Esse indivíduo ele é colocado cedo nessa posição. As cobranças inerentes de ser uma executiva bancária aos 21 anos moldam toda a sua vida. Isso te limita em várias outras áreas da sua vida. Se hoje eu sou uma executiva, a média das pessoas não alcança esse sucesso tão cedo. Significa que eu estou em descompasso com a realidade delas. Meu amigo da faculdade provavelmente vai estar pensando em TCC, atlética, estágio, calorada, família. Enquanto isso, eu tô, meu Deus do céu, meta, relatórios. Minha vida é muito mais pesada que a dele, porque ela me exige muito mais, ela me suga muito mais e ela me cobra muito mais. Oposições podem tentar falar que se ele alcançou, foi por merecer, mas mesmo convenhamos que também sucesso é uma métrica circunstancial. Ela nunca ocorre no vácuo, ela nunca depende só do indivíduo. Ela depende muito mais de estar no lugar certo, na hora certa, com os gestores certos, e aí você entregar resultado para ser valorado e crescer. Muitas vezes as dinâmicas de sucesso profissionais dizem mais sobre o acaso e como o indivíduo consegue desembolar para fazer com suas responsabilidades e limitações, e é justamente por isso que o sucesso profissional geralmente opera em forma de escada processual, porque ele vai gradativamente pegando mais responsabilidades com o tempo, o que significa para ele lidar com elas. Mas de qualquer forma, como a Céssia já explicou para vocês, nem sempre o indivíduo tá preparado e na média ele não tá. Ele vai aprendendo ali a lidar com tudo isso naquele momento, mas perceba como lidar com isso tão cedo, de forma tão precoce, pode ser negativo pra caramba, porque necessariamente ele tem menor tempo para lidar com isso e menor tempo para aprender. Além disso, ele tem uma adultização de como que ele abdica da sua juventude e de suas questões, porque mesmo perceba, se o cenário traçado é de centralidade da vida profissional, isso tem poder em ambos os mundos para obscurecer quase que totalmente todas as outras áreas da vida dele. A centralidade da vida profissional no status quo não é só muito relevante, ela tende a se erguer acima de quase todas as esferas da vida privada do indivíduo. A escalada de sucesso dá mais ferramentas ao indivíduo para se manter no mundo. O que faz sentido para a construção de uma vida profissional do indivíduo é a jornada que ele perpassa até chegar lá, ser estagiário, depois assistente, depois analista 1, 2 e 3, para depois se tornar um gestor. Perceba mesmo como ele aprendeu gradativamente cada uma delas, em vez de pular etapas em grande medida. O que faz sentido para a construção é literalmente isso. É que a construção profissional dele é necessariamente perpassada por blocos de construção de quem ele é no mundo. Esse indivíduo está se afirmando no mundo ainda. Ele está descobrindo o que ele é e descobrindo o que ele quer ser. Inclusive, no cenário de oposições, a gente tem um incentivo direto a não desistir ou a não mudar de rota.
E quando você começa cedo, os incentivos é manter aquilo muito alto. Olha onde você chegou, olha como as pessoas olham pra você e olha como você se auto-reconhece. Você não quer largar aquilo que é mais seguro pra você. Mas, Mesa, lembra como eu falei pra vocês que esse indivíduo ele ainda tá se afirmando no mundo e está pressionando e como isso penaliza ele? E mais ainda, como as esferas da vida privada que ele poderia estar aproveitando pra se reafirmar e pra descobrir o que ele quer, agora estão um menor plano na vida dele. Porque ele teve menos tempo pra lidar com isso tudo. E agora ele precisa redirecionar esforços gradativos cada vez maiores por conta dessas responsabilidades crescentes. Significa que eles podem sim estar pensando, caramba. Isso não é pra mim, isso me penaliza demais. Mas ele não vai desistir do que ele alcançou. O incentivo mais provável nesse caso é ele se segurar o poder, ele se manter em uma rota que pode não ser boa pra ele, até porque ele tem incentivos externos a se manter naquele local. A probabilidade mesmo é que ele continue se perpetuando no mesmo caminho, tanto por métricas internalizadas, porque você reconfigura suas perspectivas de mundo e agora o sucesso que você alcançou não é suficiente. Você sempre olha pra estándares maiores. E mais ainda, dentro de um cenário competitivo, se ele abandona, ele perde em qualquer cenário, porque provavelmente alguém vai querer o lugar dele. Isso também o penaliza por dentro. Se manter naquela posição de sucesso é se pendurar em um pináculo com tudo embaixo. Até porque Mesa perceba como isso pode ser definido o que ele pensa sobre ele mesmo. A sociedade grita o valor dele a partir do que ele alcançou. E a chance de começar a se definir muito mais pelo sucesso do que pelas outras áreas é muito maior. Porque foi onde você ganhou. Então a chance de se perdurar a partir da sua exaustão é muito mais alto. Então, põe primeiras, rápido, se tiver. Não tem? Tudo bem. Então, se 2O pode virar e falar, nossa, mas ele não alcançou em outros cenários, e eu concordo. Mas veja como a gente pode flipar até isso facilmente de 2O. Porque ele pode cada vez mais se concentrar esforço naquilo que já tá seguro dele. As outras áreas da vida dele ficam muito mais apagadas perto do brilho que te ofusca no cenário que você teve. O sucesso atrai críticas além de responsabilidades. Há um holofote sobre você e você chama muito mais atenção. Já a gente consegue mitigar bastante as coisas como o fala, porque a chance no nosso caso é de um hiperfoco ainda mais em carreira, porque é onde você começa a se definir cada vez mais no mundo. Não tô falando que todo mundo vai ser workaholic, mas a chance disso focar cada vez mais em produtividade, em vez de outras áreas da vida dele, é muito maior. O esgotamento mental tá muito mais do lado de oposições, porque você tem chances maiores a almejar estándares maiores em qualquer cenário. A pressão constante que você sempre sente e que os outros depositam sobre você é maior e posições precisam comprar isso. Se a identidade dela já se atrela ao trabalho e já foca suas energias nisso porque ele precisa porque no mercado competitivo ele tem que se manter, significa que ele ainda despende mais dedicação do que a pessoa média que chegou lá, de forma construída. Ele é balizado pela pressão e ele se define por ela. O desgaste está muito mais do lado de oposições do que no nosso lado. Isso porque ele pode alcançar seu sucesso profissional de outras formas e demorar um pouco para chegar nisso não é de todo ruim. É em grande medida adquirir isso após os fardos serem colocados gradativamente sobre você e não pegar tudo de uma vez. Ou seja, ter necessariamente mais tempo para lidar com tudo isso é o que efetivamente ganha numa métrica de saúde mental. Até porque a própria construção de sucesso dele provavelmente foi meteórica, sabe? Ele gerou menos tempo para chegar ali. Em grande medida, significa que ele vai ter menos tempo, menos potencial para lidar com tudo isso. Porque a reconfiguração da vida dele foi muito rápida. Dito isso, muito orgulho em propor. Adjunto de oposição. Oi, gente, eu vou. Peraí, eu quero achar um lugar um pouco mais legalzinho aqui, porque eu não tô em casa, tá meio barril a situação. Inclusive, se minha internet cair, se eu morrer, é provavelmente por conta disso. Então, ai, eu já vou ligando o cronômetro enquanto isso. Gente, melhorou. Tá. É um enorme prazer estar aqui. Na verdade, eu vou debater assim. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gustavo Silvani, sou do Cidade da Soteropolitana. É um enorme prazer estar contigo aqui, Luísa. Muito bom ter aceitado e ter tido essa trajetória, essa jornada do herói com você. Foi massa. E simbora, vamos lá. Contra todos os dinos, iniciamos em 5, 4, 3, 2, 1. Cecília, quando você atinge sucesso rápido por não sorte, como você mesma caracteriza, você sabe que você precisa manter as condições materiais que tiveram chegar lá. O teste profissional pode ser sim passar um bom concurso, ser um atleta que ganha um título jovem, ter tido uma boa ideia e construído uma empresa foda. Todas as pessoas sabem do esforço. Elas não são herdeiras, como a própria Cecília diz. O concurseiro sabe do valor do estudo que ele teve que despender e sabe que precisa manter sua produtividade para se manter na carreira e ganhar mais dinheiro. O atleta sabe que precisa continuar treinando para se manter relevante na carreira. O empresário precisa se dedicar para manter a sua estabilidade financeira. Ele sabe disso, todos sabem disso. Quando Luísa te diz sobre energia, note quando você atinge sucesso profissional desde cedo, ela te diz que desde cedo o indivíduo tem relevância na sua carreira. Toda aquela expectativa que Cecília fala
está sobre o meu indivíduo e eu cumpro que ela existe, é facilitada porque no topo eu tenho dinheiro e eu tenho conexões. Vamos colocar um disclaimer nessa métrica. Pressão sobre mim mesmo eu tenho nos dois cenários. Eu tenho pressão para construir minha carreira no mundo de oposição e ter uma vida boa. E eu idealizo viagens incríveis, quero itens para minha vida, uma casa boa, buscar o sucesso, ter pressão sobre isso não é excludente. No mundo de governos, contudo, quando eu construo uma carreira de baixo, sem sucesso inicial, eu tenho um bônus fundamental, que é a ausência financeira. O que Cecília não entende quando ela faz a blindagem dela é que a falta de dinheiro, o ônus de construir uma carreira desde cedo, ao invés de sucesso profissional, é também um ônus psicológico. Você está construindo sua carreira. Não tem disponibilidade financeira, precisa se preocupar com as contas no fim do mês, porque o trabalhador médio, não é o periférico que eu tô falando, gente. Vamos sair da bolha dos bairros ricos que vocês moram. O trabalhador médio. Ele não pode ter um rombo no seu carro sem precisar pegar um empréstimo para consertar, porque a sua disponibilidade financeira ela não é muito grande. Imprevistos, coisas que acontecem da vida e que são comuns da vida como um todo. Este trabalhador médio ele não tem muito dinheiro, não tem muita disponibilidade, especialmente um jovem que não teve sucesso cedo, que provavelmente acabou de sair da faculdade, está começando no escritório de advocacia, sei lá, agora tá ganhando ali seus 4, 5 reais, 4, 5 mil reais, que é um bom valor, mas é um valor que dentro do mundo capitalista caro e fudido que a gente tem hoje, não é um valor que você pode se dar ao luxo de ter intempéries na vida como um todo. Você não pode dar o luxo de viajar, você não pode dar o luxo de comprar coisas muito boas. Esse estresse financeiro constante de você não poder ter nenhum intempério na sua vida, de você não poder ter aquilo que o capitalismo joga na sua cara o tempo inteiro e que você quer ter, seja porque você tá vendo no Instagram que as pessoas têm, seja porque você quer aqueles itens como um todo, causa uma puta ansiedade. Impossibilidade de recusar empregos ruins ou arriscar empreendimentos justamente porque o indivíduo, ele precisa progredir de alguma forma, mantendo o indivíduo preso a funções de baixa progressão em muitos cenários. Qualquer imprevisto, doença, desemprego, qualquer tipo de coisa tem um impacto muito devastador e de difícil recuperação como um todo. Começar pelo topo também auxilia, dado esse ônus, começar pelo topo auxilia que eu parta daquelas condições para edificar o meu progresso. Sim, Cecília, eu lido com suas expectativas sem problema, mas dizendo que é muito mais fácil progredir com essas expectativas porque eu tô numa posição muito boa pelo meu sucesso precoce, pelas conexões que eu tenho, que eu construo desde cedo. Se eu for um atleta famoso, eu conheço treinadores, eu conheço patrocinadores, eu conheço gente que é muito importante dentro da indústria como um todo. Se eu sou um concurseiro, eu conheço advogados, eu conheço pessoas. Sei lá, eu conheço pessoas ao meu redor que elas me ajudam como um todo, justamente porque eu tenho essas conexões pelo topo. E fora o próprio dinheiro. Dinheiro é importante. Dinheiro, basicamente, mitiga muitos ônus que governos colocaram nesse debate. Porque se eu tenho uma carreira precoce, eu, portanto, razoável assumir que eu tenho um pouco mais de disponibilidade financeira, eu posso utilizar muito desse tipo de coisa para realizar investimentos na minha vida, para percursos, para ter tempo para despender em outras áreas da minha vida como um todo. Indo na métrica de adultificação do primeiro governo, note que ser exposto a responsabilidades e expectativas mais cedo tem inclusive um ônus da expectativa, mas eu te mostro como esse ônus da expectativa é muito mitigado no meu cenário, mas isso também pode aumentar a autoconfiança, disciplina e habilidades como um todo na tomada de decisão. Em vez do nervosismo crônico que governos estão colocando, o contato gradual e guiado com ambientes exigentes pode fortalecer a resiliência e o autocontrole emocional, o que é plausível de acontecer no meu cenário, porque, de novo, como eu tenho contato financeiro, como eu tenho dinheiro, contatos como um todo ao meu redor, o contato precoce com metas e cobranças reais desenvolve tolerância à frustração, desenvolve a habilidade de resolver problemas sob pressão como um todo, características que são essenciais em qualquer trajetória de sucesso. E ao contrário do que os governos estão alegando nesse debate, estar no topo, ter conexões e habilidade financeira boa, com orientação adequada de mentores, familiares ou colegas experientes, ou simplesmente do dinheiro para você redirecionar para cursos, esse tipo de coisa, torna essas exposições iniciais e todos os ônus de não saber lidar bem com as coisas que você está enfrentando bem menos onerosas. Eu boto fé que no início eu vá ter realmente tomar algumas decisões ruins, também porque eu sou inexperiente como um todo. Mas se eu tô escolhendo entre iniciar com baixa disponibilidade financeira e tendo todos aqueles ônus psicológicos que eu e Luísa colocamos no meu discurso, e iniciar errando realmente, mas tendo rede de apoio ao meu redor por causa das conexões que eu construo e por causa do dinheiro que eu tenho, note que comparativamente o meu cenário, ele faz um indivíduo muito menos oneroso psicologicamente. Essa trajetória demonstra que o sucesso precoce não é sinônimo de esgotamento, pelo contrário, ela pode criar uma base psicológica e técnica muito mais sólida, o que dá ao indivíduo uma vantagem competitiva duradoura. A pressão essencial, quando bem administrada, molda profissionais muito mais preparados para lidar com as complexidades da carreira. Algo que uma rota mais lenta pode demorar mais para alcançar, e durante o caminho dessa rota, a pessoa tem todos os ônus psicológicos que elas têm. As pressões do lado de governo que eu mostrei, não são excludentes. Vamos lá. Uma segunda métrica fundamental é que não só que eu uso esse dinheiro e conexões para conseguir reinvestir na minha carreira, mas eu também uso para reinvestir o meu tempo. Sabe o que realmente auxilia a saúde mental como um todo, dentro do cenário capitalista que existe em qualquer dos cenários, que eu preciso trabalhar em qualquer dos cenários, mas que no meu mundo eu tenho muito mais tempo, justamente porque eu alcancei um sucesso profissional muito mais cedo. Pelo fato de eu ter mais dinheiro e pelo fato de eu já ter sucesso, eu posso me dar ao luxo de direcionar muito mais tempo sem precisar me esforçar e trabalhar que nem um filho da puta. Eu posso redirecionar esse tempo para meus amigos, para minha família,
família, pra hobbies que eu quero. Isso alivia muito a minha saúde mental, justamente porque eu tô reduzindo a minha ansiedade fazendo coisas que eu amo, fazendo coisas que eu gosto, sem ter que pensar em problemas o tempo inteiro de maneira constante. Estar no sucesso não significa ter que lidar com tudo a todo momento, a todo tempo. Eu também posso redirecionar as minhas coisas e dentro de uma métrica eu consigo lidar de problemas em qualquer dos cenários. Pelo menos no meu cenário, eu tenho dinheiro, eu tenho disponibilidade e todo esse tipo de coisa. Antes de prosseguir, por favor, casas baixas. Ok, sem engajamento com as casas Gustavo, altas vai uma ficar pessoa difícil. média não é um jovem num país periférico como o Brasil. Amiga, a média é um jovem médio. Eu já falei pra vocês saírem da porra das coberturas de vocês e ir pra realidade média. A realidade média é um trabalho de um jovem ainda. A realidade média de um trabalhador jovem é essa aí, cara. É tipo, não muito dinheiro, pelo amor de Deus. Tipo, eu tô lidando com o cenário médio, não tô lidando com um jovem da periferia todo fudido. Eu tô lidando com uma pessoa média mesmo. E pessoas médias, elas não têm disponibilidade financeira pra lidar com a vida. Isso é básico, gente. Tipo, eu não sei porque eu tô desenvolvendo isso de novo. Note nesse ponto que as condições que eu tenho no meu cenário muito maiores de redirecionar todo o meu tempo e todo o meu dinheiro à minha própria saúde mental, seja a partir de psicólogo, seja a partir de ou seja, a partir de simplesmente investir tempo da minha família, dos meus amigos e todo esse tipo de coisa, faz com que eu consiga lidar com todas essas pressões que o primeiro governo fala e que eu já mostrei que não são excludentes, de maneira muito mais eficiente. Se a métrica aqui é saúde mental, é diminuir a ansiedade, é diminuir a possibilidade de se sentir pressionado e, portanto, depressivo a partir disso, no momento em que eu tenho mais disponibilidade de tempo, que eu tenho com a carreira de sucesso desde o início, de colocar tempo na minha família, de colocar tempo dos meus amigos, de colocar tempo naquilo que eu gosto de fazer genuinamente, que é significativamente menor no mundo dos governos, onde eu tô começando a carreira de baixo, tendo que trabalhar que nem um filho da puta desde cedo, eu tenho uma saúde mental também muito melhor e que me ajuda a lidar com as próprias expectativas que os governos estão falando que existem no meu cenário, mas que também existem no deles, eles não têm esse tempo pra conseguir direcionar como um todo. Orgulhosamente, primeira posição. Agora, para começar, segundo os casos de extensão de governo. Oi, gente. Eu falei pra Bianca, quando for a minha vez, você prepara o celular. E daí ela ficou concentrada escrevendo no IP dela e esqueceu. Luan de Paula, da UFSC, Bianca Radins, da UFSC. Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Painel, até agora esse debate não teve saúde analítica porque falta uma comparativa explícita para a gente conseguir entender o que cada um dos dois lados estão tentando debater. Simplesmente porque, afinal, sucesso precoce fazer mais mal do que bem em relação a o que em termos de comparativa. Eu acho que sucesso precoce deve ser comparado na sua maneira mais justa, na sua maneira mais lógica, a um sucesso em unidade regular, um sucesso em unidade comum de se atingir esse sucesso, e não simplesmente sucesso contra qualquer forma de insucesso. Eu não preciso falar que sucesso precoce faz mais mal do que bem em relação a você ser um pobre fudido no início da sua carreira, mas sim uma pessoa com uma trajetória, uma lógica de vida completa. Nesse sentido, um pouco mais de análise minuciosa e caracterizações sobre o jovem como stakeholder central, porque, como já bem explicado pelas bancadas altas, o sucesso precoce envolve uma pessoa relativamente jovem e suas características intrínsecas. Dentro delas, eu acho que tem 3 que são extremamente importantes. Primeiro, jovens são pessoas que têm menos maturidade. Eles querem sair, namorar e todos esses prazeres imediatos já flagueados pela líder da oposição e cedidos por segundo governo. 2, eles têm um baixo autoconhecimento, justamente porque o autoconhecimento é um processo lento, que não é intuitivo, que você precisa refletir sobre você. Isso é intuitivo para qualquer cidadão médio, porque se você reflete quem você era 3 anos atrás, em detrimento de quem você é hoje, você já vê uma mudança significativa. Imagina uma comparativa de quem você é com 20 anos, quando você está tendo sucesso precoce, e quem você é quando você está tendo 30 anos e tem realmente experiência de vida e cabedal. Mais 2, você tem também pouca experiência de vida pragmática, você conhece poucas pessoas, você tem pouca comparativa, você não conhece pessoas de faixas etárias tão diferentes de você, porque você está recém-adentrado naquele mercado de trabalho, você não conhece pessoas muito diferentes do ciclo social da faculdade, da família, você tem pouco referencial de quem as pessoas são também, para além do seu próprio senso narcísico. Jovens que alcançam sucesso precoce, especificamente, como as pessoas que são caracterizadas por essa emoção, tem também 3 características intrínsecas a essas pessoas que alcançam sucesso precoce. Que é, primeiro, eles têm até algum tipo de talento. Para você ter sucesso, você precisa ter alguma habilidade vendável, ser especialista nela, senão você provavelmente seria preferido uma pessoa com mais experiência de tempo, mas você já começa sendo muito bom. 2, você tem algum grau de privilégio, porque justamente os concurseiros, os atletas que são colocados pela primeira oposição tendem a ser pessoas que não são pobres, porque o concurseiro ele tem que gastar 40 horas estudando para o concurso
por dia, provavelmente não tem tantas preocupações financeiras, ou o atleta tem muito tempo para treinar, etc, etc. A falta de dinheiro é um frame out claro. E terceiro, você tem minimamente algum grau de sorte, porque, obviamente, várias pessoas têm talento e privilégio, mas não necessariamente têm sucesso precoce. Necessariamente, isso faz com que seja plenamente possível que as pessoas também alcancem um futuro num período normal, ou seja, com os 30 anos de idade, no longo prazo, o que equaliza no longo prazo todos os ganhos financeiros colocados dentro da primeira oposição, tirando eles do debate. Debates, acima de tudo, são probabilísticos e se passam na vida real. 4 argumentos que descendem dessas caracterizações que fazem o segundo governo levar. Primeiro, falácia de custo investido e apego à insatisfação. Sobre psicologia, mesmo. Psicologia era o curso que eu queria fazer quando eu estava no ensino médio. Eu estudei pra caralho pra passar no PASU e pra entrar na UNB por conta disso. Mas agora, com a maturidade que eu tenho, eu consigo reconhecer que seria uma decisão extremamente ruim. Ela era uma decisão que eu estava tomando porque eu era despreparado, incerto, não sabia o que eu queria, eu não entendia o quão profundamente eu era antissocial e o quão ia ser chato pra caralho estar trabalhando no consultório todos os dias e que não era simplesmente o que era pra mim. Justamente por eu ser pouco maturo. Se eu tivesse alcançado sucesso profissional rápido, passado, digamos assim, no concurso, entrado nessa carreira, esse sucesso se tornaria minha prisão. Ele se tornaria minha prisão porque esse sucesso estaria baseado em uma decisão que eu tomei quando eu não tinha as capacidades de agências e as capacidades cognitivas suficientes para eu conseguir tomar a melhor decisão para mim possível. Eu não tinha testado coisas diferentes, eu não tinha experienciado outras realidades. Eu não tinha, e principalmente com uma pessoa que realmente gosta de algum talento e algum privilégio, já que eventualmente você na faculdade federal, todas as pessoas que passam na faculdade federal têm algum tipo de talento e privilégio intrinsecamente em si, eu usei isso, graças a Deus, porque eu não passei, para testar, experimentar, me dedicar, trabalhar, fazer estágios antes de entrar na faculdade e conseguir entender o que eu realmente queria para mim. O que faz com que qualquer carreira que eu siga hoje em dia, como eu tenho mais experiência e mais certeza dela, eu consiga saber de uma maneira muito mais certa que eu quero ela para mim mesmo. Que eu não viva aquela carreira constantemente numa prisão de incerteza de que eu poderia ter decidido algo diferente, mas que justamente estou aprisionado por aquele talento. Porque depois que as coisas vêm, é muito difícil você abandonar elas. Depois que cai aquele primeiro salário um pouquinho mais elevado, como no líder da oposição. E é difícil a pessoa reconhecer que aquele talento e aquele privilégio ainda moram dentro dela e que ela ainda consegue experienciar, fazendo que qualquer decisão errada seja muito mais permanentemente reforçada. E por que espaços laborais são o ponto mais importante desse debate? Porque meus outros dois argumentos também se baseiam nisso. Porque a gente passa um tempo significativo da nossa vida no espaço de trabalho. São as horas que a gente pega no carro, mesmo quando a gente é uma pessoa privilegiosa, são todo o tempo que a gente passa no trabalho, dentro das reuniões, é todo o tempo que a gente pensa no trabalho, fora do nosso trabalho, e que a gente sofre cognitivamente com essas coisas e com todo esse apego. É justamente isso que faz com que seja uma experiência constante, o que sopesa de toda forma, porque é um mal-estar que é frequente dentro do lado e por isso faz mais mal do que bem. Mas agora, continuando, numa minúcia específica sobre 2 tipos de pessoas de uma maneira muito clara. Beleza, existem pessoas que são naturalmente mais confiantes e pessoas que são naturalmente menos confiantes, como a gente ganha nesses 2 tipos de jovem. Jovens são um pouco mais confiantes e têm uma autoestima um pouco mais delirante, justamente porque o jovem é um bichinho narcisista, acha que sempre dá certo, e principalmente tem de achar que é relativamente especial se ele conquistar coisas que era incomum ou improvável que ele conquistasse tão cedo. Isso maximiza a chance de você tomar decisões ruins, de você alienar seus amigos, a sua família, aquelas pessoas que não têm o seu hustle mindset, que não entendem a sua realidade, ou principalmente que você cai em, lógicas narcísicas internas pra dentro de você. Ou que, principalmente, o prazer e o luxo que a primeira oposição pinta virem muito mais facilmente luxúria, justamente porque você abusa desse poder cognitivamente, porque você acha que você é um escolhido por Deus, porque você quer ter uma experiência muito diferente das outras pessoas e você não consegue ter esse processo reflexivo interno dentro de você. Mas para pessoas não confiantes, como o segundo tipo, essas pessoas ainda tendem a ter uma síndrome de impostor muito, muito, muito fortificada nesse espaço. Justamente porque elas sentem que elas não merecem. Antes de eu fechar esse ponto, Gustavo. Eu não conheço dentes para não derivar, né, amigo? Mas você toma decisões e é preso ao mundo capitalista de qualquer dos mundos. Dado que você está falando de excludente, aqui... Pelo amor de Deus, estou falando sobre características intrínsecas do jovem comparativo com uma pessoa mais velha. Mas segundo tipo de jovem, essas pessoas sentem que elas não merecem, pois tudo veio da sorte. Porque agora porque em qualquer momento elas podem ser desmascaradas. Porque elas não são iguais àqueles executivos de 40 anos que estão trabalhando junto com elas, que estão trabalhando naquele espaço. Elas são o cuco no ninho. Elas não conseguem gozar realmente desse espaço porque elas se sentem intrinsecamente diferentes das outras pessoas, literalmente pelo seu gap geracional. Agora, dentro da comparativa, o que acontece no mundo de governos? Primeiro, você trabalha por mais tempo até chegar no sucesso, o que faz com que você tenha muito mais certeza desse espaço que você está chegando. Você também tem mais referências, você conhece outras pessoas jovens, outras pessoas velhas, você
conhece outros espaços profissionais e você consegue ter isso. E você, terceiro, ganha muito mais maturidade, o que é muito mais importante do que os ganhos de dinheiro que são trazidos pela primeira oposição. Porque a maturidade, ela garante que eu tô tomando as minhas melhores decisões para mim. Garantem que se eu sou o segundo tipo de jovem, que é um pouquinho menos confiante, eu não me sinto como uma pessoa que tá naquele espaço não merecidamente, simplesmente porque eu tive sorte, meus privilégios, e que eu não me diferencio muito significativamente daquelas pessoas de 40 anos. Porque agora eu entendo que eu sou próximo a elas, que eu mereci aquele meu caminho, que eu não sou só simplesmente uma pessoa privilegiada. Quando eu sou uma pessoa muito autoconfiante, eu tendo a ser menos delirante, tomar decisões mais racionais e mais bem estabelecidas com aqueles ganhos que eu tenho. Com muito orgulho, proponho. Extensão de oposição. Gente, tudo bem? Me escutam bem? Perfeito. Pode contar um minuto, por favor. Desligar a máquina de lavar e botar o celular aqui certinho. Ok. Desculpa a demora. Podia ter feito isso antes, né? Errou ele isso mesmo. Beleza. Começando em 5, 4. Tudo certo aí, Gustavo Bassimão? Acho que os meus já estão Bassimão. Beleza. Começando em 5, 4, 3, 2. Tá, vamos começar falando de caracterização, porque todas as duplas falam de caracterização. Gente, olha só. A definição de primeiro governo, ela foi uma definição honesta, é um direito que eles têm que fazer. Se eles fizessem uma definição absurda, a gente tinha direito de contestar. Como não fizeram, a gente tem que seguir, é um privilégio que eles têm. Então, sucesso é uma coisa acima da média. Assim, você tá lá na faculdade, você conseguir algo muito maior, não é tipo R$2.000 maior, mas tipo muito maior que seus colegas de faculdade, seus colegas de bairro, mais ou menos uma coisa nesse sentido. E precoce não significa necessariamente que você é jovem, mas que você fez uma coisa antes do que a média daquelas pessoas conseguiriam fazer. Se você se torna desembargador com 30 anos, sendo que a média dos desembargadores deve virar desembargador com, sei lá, 50, 60 anos, porque você foi constitucional, não sei. Enfim, você está sendo muito precoce. O que já elimina boa parte dos casos de primeira oposição, a primeira caracterização, e de segundo governo, quando eles consideram, metade dos argumentos deles é com o fato de você ser jovem, de você ter 20 anos. Você não necessariamente precisa ser jovem, você precisa ser precoce. São coisas diferentes. Beleza, vamos começar a argumentação. Primeiro, por que é muito positivo que você consiga alcançar esse sucesso de maneira precoce? Porque a vida é feita de ciclos, lá. E ciclos positivos, eles tendem a se perpetuar, assim como ciclos negativos tendem a se perpetuar. E é muito difícil que você estando no ciclo negativo, você vire um ciclo positivo, ou vice-versa. Negativos é muito óbvio. Se você está numa fase muito ruim, se você não tem condições boas materiais nem psicológicas, você tem que fazer muito esforço, tem que ter muita disciplina para você conseguir achar oportunidades, aproveitar essas oportunidades, e aí você sair de um ciclo negativo social e você ir para um ciclo positivo social. O ciclo positivo também é óbvio, e é o que eu estou querendo explorar um pouco aqui. Não interessa se essa pessoa é talentosa, não interessa se essa pessoa é competente. Na medida em que ela tem oportunidade, duas coisas acontecem. Primeiro, ela tem uma série de benefícios materiais. Alguns desses benefícios materiais, os mais senso comum, já foram citados pela primeira oposição. Eu vou além deles. Não só dinheiro e algum grau de tempo, que é relativo, depende do emprego que você tem, mas você tem muitas oportunidades porque você conhece gente que já deu certo. E pessoas que já deram certo, elas tendem a dar oportunidades para as pessoas que estão próximas. Porque elas veem, fulaninho trabalha comigo. Eu estou numa grande empresa, estou no posto de diretor. Ele também é diretor. Bom, ele deve ser competente, porque ele é diretor. Então, quando eu for criar uma outra empresa, eu precisar de gente, eu convido esse ciclano. Você dá oportunidade, você conhece gente. Isso abre portas. Diferentemente de pessoas que às vezes são muito talentosas, mas não têm essas mesmas condições materiais. E, de novo, não tem nada a ver, às vezes, com dinheiro, que também é fundamental e também é importante. Mas o ponto principal é o ponto psicológico. Eu engajo também com o segundo governo nesse sentido. Segundo o governo, trata a psicologia como uma coisa imanente, mas a maior parte dos aspectos psicológicos, quando você não tem uma doença muito específica, você não é muito narcisista, você não é muito uma pessoa que se auto-sabota, depressiva e tal, que não acredita muito em você, a psicologia é meio que criada. E como é que a psicologia se cria? Quando você começa dando certo, você tende a atribuir valor às coisas a você mesmo por você ter dado certo. O nome que isso tem na antropologia é ilusão autobiográfica. O que isso significa? Quando você chega a um dado momento, no final da sua vida, você criou uma empresa, você se casou e etc. Todas essas coisas aconteceram por N circunstâncias sociais, um monte de acaso envolvido, mas todas as pessoas, isso é muito bem documentado na antropologia, eu reforço, elas tendem a olhar para trás e falar, cara, não, minha vida meio que tinha que ser assim, naquele momento, isso aqui aconteceu, isso aqui foi meio que destino, eu tinha que casar com a pessoa que eu tinha que casar, porque a gente é alma gêmea, e não sei o quê. As pessoas justificam o porquê elas estão em determinadas posições. Então, quando essa pessoa consegue um sucesso muito prematuro, o que ela vai falar? Cara, eu sou diferente.
Os meus colegas, eles não conseguiram, porque, enfim, esse cara aqui, putz, tá vendo? Ele não se dedica como devia, essa pessoa tá se sabotando. Elas não estão conseguindo entender que, na verdade, quando você tem um grau de dedicação, quando você faz isso ou aquilo ou outro, enfim, ela inventa as desculpas que forem necessárias para ela, você consegue dar certo. Isso gera uma sensação positiva psicológica para essa pessoa e ela tende a querer mais. Por quê? Muito foi falado sobre teto nesse debate. O teto é X ou o teto é Y? Gente, teto é uma coisa relativa. Eu, que sou uma pessoa classe média, eu acho, ser promotor é o teto do Brasil. O cara que virou promotor com 23 anos, ele alcançou o que ele achava que era o teto muito cedo e ele percebe, nossa, tem empresários que ganham muito mais. Nossa, eu posso ser procurador-geral da República. E se algum dia eu for ministro da Justiça? E se eu tentar ir para o STF alguma vez? O teto aumenta, porque você alcançou algo muito grande logo no começo. Então, essa pessoa, se ela quiser continuar profissionalmente, ela acha que ela consegue, por conta desses motivos psicológicos que eu já expliquei. Ela tem motivo para querer se dedicar, porque ela acha que a dedicação compensa, porque todo mundo acha que se dedicou para alcançar as coisas que elas fizeram, por mais que a pessoa não tenha feito muito esforço, elas tendem a acreditar que foi difícil, que foi na batalha, etc. Então, vai querer se dedicar mais para conseguir a próxima coisa, e ela tem um caminho positivo para conseguir novos espaços. Além disso, é muito importante a gente falar que essa questão do comodismo, que também foi muito tratada no mundo dos governos, ele não se adequa. Por quê? Quer dizer, pode acontecer 2% das pessoas elas simplesmente se acomodarem, foda-se, já conseguiu o que eu quero, vou ficar no lazer completo. Como pode acontecer também as pessoas continuarem lutando, como a primeira oposição não explica, a gente explica agora. Mas a maior parte das pessoas, ou ela vai querer, de novo, conseguir um teto maior na profissão, ou ela vai conseguir preencher outros espaços da vida dela de ter um sucesso equivalente. Assim, sucesso é uma coisa comparável. Às vezes você é muito feliz no trabalho, você não é feliz no relacionamento, ou vice-versa. E você fala, cara, por que eu consigo tanto sucesso aqui e eu não consigo aqui? O fato de você ter um parâmetro positivo de um lado, sua vida não ser toda uma merda, que te joga para baixo em todos os sentidos, faz com que você queira buscar essas coisas em outros aspectos da vida também. Você tende a valorizar mais sua família, relacionamentos, etc, etc, etc. Então, o segundo ponto que é fundamental, que é a questão de você se sentir numa prisão, autoconhecimento, você, enfim, tem um tempo para desistir. Que foi uma coisa trazida por primeiro governo e repetida por segundo governo. Ok, no sentido de autoconhecimento de prisão, por que a pessoa que é bem-sucedida ela tende a não se colocar numa prisão? Um dos motivos à vontade para que você ficaria numa prisão é uma certa pressão das outras pessoas, né? Putz, você alcançou algo muito cedo, e aí o que você vai fazer? Você tem que manter aquele cargo, etc. Isso tende a não acontecer. Por que isso tende a não acontecer? Porque as pessoas ao seu redor, na verdade, pode falar, primeiro governo? Nós já engajamos com a métrica de teto e convenhamos, ela pode achar motivo suficiente pela sua psicologia, mas lida com seu ônus de como isso pode penalizar a pessoa pela pressão interna. Você não lida com isso. Legal, assim, se a pessoa tende a se pressionar muito em vários cenários, é verdade, assim, ela vai se pressionar muito quando ela dá muito certo, ela vai se pressionar muito quando ela não dá certo, porque ela quer dar muito certo, é um problema mais psicológico, individual, que eu não sei até que ponto varia nos dois espaços, mas eu vou falar sobre a pressão externa, que eu acho que é mais importante. As pessoas de fora, elas tendem a não te pressionar muito, porque elas são pessoas que não deram certo. Então, quando elas te veem dar muito certo, virar o promotor, virar um diretor e tal, elas acham que você meio que já zerou a vida, bate fé. Então, você já fez o que tinha que fazer, e no pior dos casos, se você fracassar muito, você volta a ser igual para elas. E aí você deu azar, as circunstâncias não ajudam, mas essa pressão externa tende a não funcionar muito bem. Mas sobre a questão do autoconhecimento, e também uma certa prisão do que eu já consegui, existe uma frase muito famosa entre gente rica, que é a seguinte: dinheiro não é tudo, mas você tem que ter dinheiro para você perceber isso. Por que essa frase é importante? Prisão é você não alcançar as coisas. Enquanto você não alcança, você acha que sua vida, o único objetivo é você alcançar aquilo. Cara, eu tenho que ter o diretor, tem que ser diretor, tem que conseguir muito dinheiro, como é que eu vou ter uma família se não tem dinheiro? Eu tenho que alcançar tal posição, eu tenho que conseguir tal prestígio. Você fica obcecado naquilo. Na medida que você consegue alcançar um relativo sucesso, você vê que aquilo ali não é tudo na vida, que aquilo é importante, mas que talvez você pudesse fazer outras coisas. Você consegue perceber que às vezes não é aquilo que você gosta, que sua realização não vem através de dinheiro, não vem através de prestígio, vem através de, sei lá, você tentar uma outra profissão que é menos valorizada, você se sentir realizado porque você faz uma coisa que era seu hobby, agora você pode transformar sua profissão. E assim, convenhamos, é muito melhor você decidir largar um emprego de diretor, já com uma grana de diretor, do que você largar um emprego bosta, ter que voltar para casa dos seus pais e ficar vendendo poema porque você precisa de alguma renda. Muito obrigado. O IP de governo. Oi, gente, dá pra me escutar? Sim. Beleza. Só vou pedir um segundo pra eu organizar minhas folhas e eu já inicio. Eu sou Bianca, sou da Cidade de Debates da UFSC. Muito legal estar aqui debatendo com vocês. Faça um pause pela mãozinha, por favor, porque eu tô no celular, então eu não vou estar de olho no chat. E eu vou especificar qual bancada que eu quero pause, tá? Por favor, respeitem. Certo? Mesa, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2...
2, 1. Mesa, vamos lá. O que a gente tá batendo aqui? Qual que é necessariamente o delta desse debate que a gente tá falando? A gente tá falando de um sucesso profissional precoce, que vai fazer mais mal ou bem ao indivíduo. Perceba que é um sucesso profissional precoce. Se essa pessoa já tem predisposições para ela conseguir alcançar o sucesso, como já foi caracterizado e cedido pelas bancadas, então, é uma pessoa que ela tem um talento, ela tem um certo privilégio, ela tem uma sorte, ela tem essas capacidades para alcançar esse sucesso, ela vai alcançar independente do ponto. O que é o delta central e a gente tá debatendo aqui e a gente tem que analisar ou focar a análise nisso. É se ela é melhor ela receber agora, precocemente, ou ela receber num tempo normal, tipo uns 10, 15 anos depois, seja qual for, e quais são os efeitos que elas acontecem. Mesa, perceba o que o Luan te traz e te mostra como necessariamente ser ruim. Porque quando a gente tá jovem, assim por se dizer, a gente tem essa lista de mecanismos que é só ele que inaugura e não vem em primeiras bancadas, que é, tipo, menos maturidade, um menor autoconhecimento e pouca experiência. E o quanto que isso acaba tipo, impactando em alguns efeitos negativos para essa pessoa, seja por meio de, tipo, falácia de custo investido, de você ficar pregado àquilo, já que, pô, a pessoa valorizou tudo aquilo, tipo, eu consegui aquele reconhecimento, agora eu não posso mais largar, sendo que as decisões são tomadas justamente quando você tem uma mentalidade jovem ao longo da sua vida, você vai mudando, você vai se amadurecimento, você vai se autoconhecendo, e as suas decisões tendem a mudar, então você cria um vínculo com aquela coisa, que não necessariamente é o que você queria, mas também a segunda linha de análise é justamente dividida entre as pessoas, que é onde, tipo, os efeitos psicológicos que em pessoas confiantes a gente vai ter esse ego elevado, esse narcisismo, o que maximiza as chances de um erro, já que, tipo, você vai estar muito confiante em si mesmo, tipo, cara, eu sou muito foda, eu consegui esse emprego, eu consegui essa promoção, eu acredito tanto assim mesmo, só que, tipo, você não tem experiência, você não tem maturidade, querendo ou não, você tem pouco tempo de coisa, você só tem sorte ali, como todas as bancadas cediram, que sorte é um grande fator em processo de sucesso e promoção como um todo. Então, a chance do seu erro é muito grande. E como o seu ego tá tão elevado, tipo, sua confiança tá tão elevada, a sua queda é muito maior, a sua frustração é muito maior, tanto internamente quanto pros outros. E é pras pessoas que não são tão confiantes, do tipo, não sou, tipo, eu vou ficar com essa síndrome de impostor, de ficar me questionando, tipo, cara, será que eu mereci mesmo? Será que eu não só, tipo, tive sorte por um acaso? Ela nunca vai reconhecer o seu valor interno e vai ficar se questionando. Isso também vai afetar na própria realização dela e as chances de ela errar são maior ainda, porque, surpresa, se você mesmo não confia em si mesmo, também, tipo, isso vai refletir nas suas ações, você não vai conseguir. Entende como essa lógica, todas essas lógicas que a gente traz, exatamente no delta central que é atrelado, a gente tem isso cedo, não é necessariamente fruto de um sucesso como um todo, mas um sucesso nesse jovem, e isso que é o importante nesse debate, certo? Diferenciando um pouco de primeiro governo. Primeiro governo me traz primeiro um argumento de perda de propósito, que, tipo, depende do indivíduo aceitar o lugar que ele chegou e fica tipo assim, de boas, pouco plausível na nossa sociedade querendo crescer, tipo, o caso deles roda, mas não é em todas as vezes, então dá pra ser, a gente acaba ficando na frente disso. E o segundo mecanismo que eles me trazem, que é, tipo, um mecanismo de pressão, de, você vai ser mais cobrado no futuro, isso vai trazer um esgotamento mensal. Perceba que pressão em algum momento vai chegar independente do lado. Tipo, você vai, qualquer momento do sucesso, se você atingir esse sucesso, vai haver uma pressão. Então não é necessariamente um delta tão grande que nem eles tentam me pintar nesse debate, em contraponto com o nosso, que trabalha genuinamente os mecanismos que a gente mostrou, de maturidade, autoconhecimento, pouca experiência dentro da lógica do jovem, que é o mais sério desse debate, e é por isso que a gente acaba ficando na frente deles. Certo? Vamos lá. Primeira posição. Cara, vamos lá. É um jovem médio, não é um brasileiro. É tipo um indivíduo médio global que ele tem como pagar suas contas e ter um mínimo de entretenimento e tal. Ele consegue ter uma vida razoável. Talvez não comprando, sei lá, uma Vivara da vida, uma Louis Vuitton, mas ele consegue comprar uma bolsa, ele consegue pagar a conta do cartão de crédito, sabe? Ainda mais que ele já vai ter um pouco de talento e talvez algum privilégio pra ele conseguir ter sucesso tão rápido. Eu acho que isso é meio intuitivo de pensar. Dinheiro é bom, mas ele vem puramente do sucesso, sabe? O fato de ser precoce não traz um grande impacto se eu já tenho uma condição média. E se a gente tentar analisar a melhor luz do caso deles, tipo, se eu sou uma pessoa imatura e tenho acesso a esse muito dinheiro, eu dificilmente vou conseguir gastar com uma coisa legal, tipo, eu provavelmente vou dar uma louca e, sei lá, I don't care, eu tenho dinheiro, I love isso, e não vai gastar com coisas conscientes, eu não vejo como se torna um ganho tão pontual como eles me trazem. O segundo ponto é de conexão de pessoas, que, enfim, eu vou dar uma derivada depois. Mas vamos lá. Você vai conhecer no teu sucesso normal as pessoas em decorrente da sua carreira, tipo, crescendo. Pra tu ter um sucesso, que a gente diz um tempo normal, ela provavelmente vai ser escadinha, que nem todo mundo cedeu. Você já vai conhecer as pessoas desse tempo. E você vai ter mais maturidade e menos chance de erro com essas pessoas. Porque você errar quando logo você é valorizado, que é muito mais provável no cenário, como a gente prova, a queda é muito maior. E essas pessoas também vão perder a credibilidade em você muito grande. Porque ficou tipo, não, tá, talvez era só um jovem filhinho do papai que teve sorte, conseguiu chegar lá e agora tá errando porque é imaturo. Entende como essa lógica de contatos não consegue te segurar e ela é muito melhor se ela vir no desenvolvimento normal? Eu não entendo como é que eles ganham. E o segundo ponto de reinvestir tempo, que eu acho que eles meio que se quebram e se contradizem. Vamos lá. Se vocês falam que não vai, que essa pessoa não vai estagnar e tem que se motivar, então quer dizer que ela vai ficar ainda mais focada nesse trabalho. Tipo, foi promovido, legal, vamos valorar isso, ela vai querer mais. Eu não vejo como ela, tipo, vai ter incentivos de estirar o foco do trabalho dela pra reinvestir em tempo em outras coisas, sabe? É muito mais provável que ela continue nessa lógica de trabalho, já que vocês falam isso primeiro, depois se quebram como um todo. E é por isso que a gente fica na frente deles. Algum ponto de primeira oposição?
Sim, a chance de errar é grande em qualquer mundo. Só que em um você tá lutando para alcançar algo e no outro você tá errando de um bom lugar e com dinheiro. Lide com isso. Cara, o ponto é que você, tipo, vai ter. Não é o dinheiro não é tão grande assim. É muito mais fácil. É, tipo, é muito mais. Numa lógica de aceitação depois, você ter cometido algum erro que é mais improvável quando você tem experiência, já que pessoas que são mais bem consolidadas no mercado, elas cometem menos erros. E é muito mais fácil do lado de vocês, tipo, a pessoa cometer um erro absurdo e ser rechaçada por isso, justamente porque ela não tem maturidade e experiência. Tipo assim, é muito mais fácil de errar do cenário de vocês e isso vai ser menos valorado. O dinheiro não entra nesse debate, porque, cara, a pessoa vai ter uma condição média como um todo. Certo? Tá. Engajando um pouquinho com a segunda opção, eles tentam primeiro me jogar um frame, mas vamos lá. A maioria das carreiras de trabalho são corporativas, não necessariamente desembargadores, né? Vamos com calma, vamos lidar com um cenário mais aceitável e não necessariamente só com, tipo, super altos cargos que nem eles tentam pintar, certo? Eles também trabalham essa lógica de acesso a pessoas que deram certo. De novo, mesa, eu não entendo necessariamente por que isso é tão bom a gente ter isso antes, quando a gente tá menos experiente, quando a gente tem menos certeza das nossas decisões. É muito mais uma lógica de acaso, é muito mais uma lógica de, putz, deu certo, dei certo aqui agora, do que você conhecer essas pessoas que vão acontecer independente do teu sucesso, mais tarde, quando você tiver mais maturidade, uma maior consolidação do seu trabalho como um todo, para esse trabalho conseguir ser valorado e não a sua lógica ser quebrada depois de, tipo, era só mais um riquinho que teve sorte de estar aqui, talvez por causa do pai, e agora não conseguiu mais, certo? O segundo ponto deles de percepção como um todo, vamos lá. Perceber que, tipo, em algum momento isso já vai vir, perceber isso, que você já tem, tipo, percepção de sucesso da sua carreira, ela já vai vir independente do ponto, porque o sucesso vai acontecer em ambos os mundos. Entende como essa lógica, todas que eles pautam, ela vai vir também no sucesso profissional no tempo normal e não necessariamente precoce? Eu não consigo entender como isso necessariamente está nesse debate. Enquanto que, segundo o governo, bem, a gente prova necessariamente esses pontos que encaixam nesse debate como um todo. A gente mostra como esse sucesso precoce traz efeitos negativos tanto para o indivíduo, quanto, tipo, na lógica interna dele, na sua própria aplicação de carreira. Então, as métricas que governos e oposições que trabalham nessa lógica, trazendo os mecanismos que necessariamente comprovam porque esse precoce, especificamente, essa menor maturidade, menor autoconhecimento e menor experiência. É muito melhor você segurar e ter um sucesso num tempo normal, que é o que oposições, tipo, governos estão defendendo, do que você tomar essas decisões agora e ficar suscetível a todos os traumas e impactos negativos no futuro. Eu tenho muito prazer em propor. O IP de oposição. Boa tarde, todo mundo. Vocês conseguem me ver e me ouvir perfeitamente? Sim. Tá, que bom. Eu peço desculpa antes de tudo porque a minha cama tá bagunçada, acho que vocês vão reparar isso. Também porque meu fone tá sem uma almofadinha, que é um pouco desconfortável, mas acontece. Antes de tudo, depois dessas piadinhas, eu queria agradecer principalmente ao Arthur, que tá duplando aqui comigo mesmo nesse processo de aposentadoria. Tá sendo uma experiência muito, muito boa para mim, assim como novais. Muito obrigado a Cecília por ter arrumado isso também, por ser sempre uma grande professora. E todo mundo que tá nessa sala, um prazer rever todo mundo, um prazer estar debatendo com todo mundo. Eu vou pedir só a mesa um tempinho pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, como vocês podem ver. Ok. Vou botar meu temporizador. Luísa, se você puder abaixar a mão, por favor, só pra não confundir. Cara, desculpa. Não, tudo bem. Aliás, pode pela mãozinha, mas se quiserem usar o chat também, tudo bem. Câmera, daquele jeito, né? Vocês sabem. É só não desmutar. Tá. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1 e já. Bem, mesa, antes de tudo, eu acho que eu vou começar já endereçando o segundo governo, porque nossa bancada assim imediata, eu acho que é importante a gente já desbancar algumas coisas. Como já foi dito pelo Arthur, vocês trabalham numa métrica que é envolvendo principalmente os jovens. Os argumentos de vocês são baseados em jovens. E tudo bem, isso tá dentro da moção, a gente aceita, só que você tem que entender que esse não necessariamente é toda a moção e nem o cerne da moção. Ou seja, você tem uma série de argumentos que só funcionam para um dos possíveis casos, que é quando você tem um sucesso precoce. Ou seja, vocês já estão deslocados um pouco para fora do debate. Vocês não são tão abrangentes quanto, por exemplo, a gente foi em extensão. Tá, agora eu vou dar outra coisa. Vocês, tudo bem, agora endereçando a própria lógica de vocês dos jovens. Eu vou rebater, eu vou flipar uma lógica de vocês usando os próprios jovens dentro da própria argumentação de vocês, sem ter que ficar usando essa lógica de vocês estão fora do debate. Vamos lá. O IP de governo fala de uma coisa muito importante, que é a falácia do custo investido. Ela fala isso, que a falácia do custo investido aparece para ela no momento em que você já tá naquele lugar de poder e aí você fica preso a ele porque você não vai perder o que você conquistou. Mas esse custo, essa falácia do custo investido
aparece muito menos em casos de oposições. Por quê? Em casos de governo, quando você não tem sucesso precoce, você vai ficar a sua vida inteira batalhando por uma meta que vai acontecer lá na frente. E nesse tempo você vai ficar lutando por ela, você vai ficar investindo ainda mais esforços do que se você tivesse já naquela meta. Ou seja, você vai colocar a sua vida, o seu ponto focal nisso. E aí o que acontece? Você vai construindo a sua narrativa de vida, a sua meta em direção àquilo, e você vai construindo essa ideia de custo investido. E aí, quando você percebe que as coisas estão dando errado, que você já não está gostando mais daquilo, ou que não é para você, você vai ter essa lógica, não, mas eu já investi anos da minha vida fazendo isso. E aí, tudo bem. No melhor dos casos, vocês de fato alcançam a meta e vocês têm uma certa satisfação ali por terem alcançado a meta, mas tendo toda essa angústia emocional até vocês chegarem nesse ponto do sucesso em posteriori. Mas, no pior dos casos, é o que acontece com muita frequência, esse indivíduo que passou a vida inteira investindo nele em direção a algo, chega naquele local e percebe que aquilo não é o que ele queria, de fato, e aí a gente tem uma coisa que é muito comum na nossa sociedade, que é a crise da meia-idade, que é uma crise, é a ideia de você ter jogado sua vida inteira fora, porque você ficou batalhando por uma meta que ao final não condizia com você ficou batalhando por uma meta que afinal o caminho não condizia com você, e agora você tem um mal-estar que ele é muito mais dificilmente tratado, porque em vez de você, por exemplo, ter tido sucesso jovem, percebido que aquilo não era para você, tudo bem, existe a pressão externa, a gente não pode só ignorar isso, mas a gente também concede que, por exemplo, como já foi elencado pela minha extensão, de fato, quando você está acima dos outros, o que vem de baixo não te atinge, e aí, não tanto, pelo menos, e aí o que acontece? Tudo bem, você entende que é muito mais facilmente você consegue sair dessa lógica do que se você passou a sua vida inteira investindo naquilo para chegar naquela meta e no final você vê que tá tudo errado, agora você tem 50 anos, desperdiçou sua vida batalhando por uma coisa que não fazia sentido, por uma profissão que não fazia sentido. Tá bom, você tem o sucesso, mas esse sucesso você não tem como mais remediar a situação. Como já apareceu no finalzinho da minha extensão do Arthur, falando sobre isso. Agora que você chegou, que se você tem um sucesso cedo, você percebe que sucesso não é tudo, você percebe que você pode mudar para outra coisa se você quiser, ou se você teve sucesso e não gosta daquela coisa, você percebe que você pode mudar justamente porque você é uma pessoa bem-sucedida, que tem mais formas de fazer isso, até psicológicas. Tá, dito tudo isso, a gente bateu suficientemente em 2G. Agora, indo para primeiro governo, tem uma coisa que é muito séria, né? Que, primeiro de tudo, vamos lá. Eu vou primeiro conceder o POI à Bianca, antes de passar para o primeiro governo. Intuitivamente, pessoas têm reações diferentes a eventos como sucesso. A de vocês é plausível, mas não é provável, porque intuitivamente os jovens têm baixa inteligência emocional e se você experimenta mais coisas jovens, você tem menos chance de ter crise de meia-idade. Tá, tudo bem, se você experimenta mais coisas jovens, você tem menos chance de ter crise de meia-idade, mas você entende que você vai experimentar mais coisas jovens se você tiver tido sucesso como jovem, porque você, na realidade, vai ter as formas de fazer isso, você não vai ter que ser condicionado, como a gente é condicionado a seguir uma carreira de ultra especialização no nosso mercado de trabalho. Você é condicionado a já buscar a sua meta aí de ser promotor, ser, sei lá o quê, e você é condicionado desde que você tá na faculdade. Você, na realidade, vai conseguir experimentar mais coisas tendo sucesso, tendo essa liberdade. Tá, agora eu vou endereçar primeiro governo. Vamos lá, eles falam sobre que não é uma coisa narrativa, mas assim é fácil, que o sucesso profissional você coloca, e o primeiro governo tem uma métrica muito importante que fica durante todo o debate, que é isso, sucesso não é ser jovem, precocidade não é você ser jovem, mas assim você tem antes do tempo esperado, como por exemplo ser um desembargador de 30 anos. Tá, isso é muito importante também para a gente colocar justamente esse segundo governo fora do debate. Tá, vamos lá. O caso principal deles é que você redefine todas as suas expectativas de vida, agora você tem um teto muito mais alto, que você vai ser meio que, você vai ser obrigado a buscar aquilo de maneira que não necessariamente você queria, não necessariamente você tinha isso como ideia, mas você é forçado porque você é foda, você tem que ser mais foda, você sempre vai continuar nesse crescente. Já foi exemplificado para vocês pelo Arthur, como que isso não necessariamente é verdade, primeiro de tudo, mas já foi, e que mesmo que de fato você busca aquilo, também vem de uma volição própria, não necessariamente de uma pressão externa, como ele também já exemplificou a mitigação do argumento de pressão externa. Tá, além disso, aparece essa questão de que aparece no adjunto, principalmente, uma questão de construção de quem você é, de quem você quer ser, e que isso acontece muito mais quando você consegue, passo a passo, construindo a sua vivência na profissional. Mas a gente já dá isso para vocês, que a gente tem um feedback imediato no nosso caso, que é muito mais importante, porque essa construção de quem você é e de quem você quer ser é muito mais eficiente quando você vê uma coisa, você ganha esse sucesso, você agora sabe se você gosta ou não gosta de maneira muito imediata. Você consegue agora contornar essa situação. Tá, se você gostou, você vai continuar com esse sucesso que você já tem, você já tá bem colocado, você agora vai poder crescer cada vez mais nesse sucesso, já que você gosta dele. Ou caso você tenha esse sucesso que você não gosta, você pode aproveitar dos frutos do sucesso e agora ter uma vida, sei lá, virar youtuber, alguma coisa que você gosta mais e que talvez não seja tão importante, ou você pode só mudar, porque você percebeu diretamente que você não gosta numa idade precoce, numa idade que você ainda tem muito tempo para remediar. Pode primeiro governo. 2G deriva e é tangencial no que se propõe, mas para ganhar de 1G você precisa lidar com pressão interna e externa, síndrome do impostor e perda de propósito.
Tá, tudo bem. Pressão externa e interna, o Arthur ele já mostrou pra vocês muito bem como é que funciona a pressão externa, até teve esse POI pro Arthur, né, de como é que você exemplifica a pressão interna. A pressão interna, de fato, é uma característica muito individual. Você vai ter a pressão interna também quando você estiver na construção do sunk cost, né, da falácia de custo investido. Beleza, você tá investindo, porra, o seu trabalho, você tem essa pressão interna de você conseguir, de fato, chegar naquele ponto. E ela é muito mais forte no caso de governo, porque você tem a pressão interna de você conseguir, de fato, chegar lá. Você conseguir dar vazão a tudo que você investiu. É essa pressão interna, não é só você chegar lá, mas que você, todo o caminho que você fez também ser valorizado no momento em que você chega lá, né? O caminho, ele só é concretizado, ele só é valorizado na medida que você chega. Então, você tem essa pressão interna muito mais fortemente, porque tá bom, você pode ter uma pressão interna quando você tá na posição de sucesso, quando você é precoce, por conta de todas essas questões, de síndrome de impostor, etc. Mas elas são muito menores do que toda essa dor que você poderia ter durante todo esse caminho dessa construção da sua vida, que como foi trazido pela própria Bianca, eu já flipei aqui para vocês, falácia do custo invertido. Do custo investido, perdão. Ou seja, a gente consegue mostrar muito bem como que a gente ultrapassa governos. Oposições, a nossa diferenciação já fica clara na questão de que a gente tem mais material construtivo. Em oposições, a gente também consegue tratar muito mais bem da esfera psicológica, o que já traz mais relevância para o nosso caso, porque eles de fato têm um caso mais materialista, e mesmo que não seja mais materialista, eles se focam muito nessa questão do dinheiro para tentar justificar, né? Saiam das suas coberturas, pensem na população média, pensem na pessoa média. De fato, tá bom, eles conseguem, eles tentam juntar o material com o psicológico de maneira um pouco superficial, e a gente consegue não só juntar material psicológico de maneira muito mais aprofundada, justamente pelo discurso de extensão e agora pelo meu, mas também a gente comprova a maior relevância dos tópicos aqui trazidos. Bem, dito tudo isso, acabou meu tempo, muito orgulhoso em me opor. Obrigado, gente. Vamos se ver já nos resultados. E para os links eu vou criar um link do Meet, tá? E vou mandar para vocês. Tudo bem.